Bom, vamos começar hoje então o nosso nono estudo de número 9, e o título dele é O Espírito da Verdade. Temos 9 estudos, mas esse já é o quinto estudo em que nós estamos estudando sobre o santuário celestial. Estudamos, na verdade, sobre o santuário terrestre, né, e como ele foi feito com base em um santuário celestial, um modelo que foi mostrado para Moisés. Nós vimos as partes do santuário, vimos que ele tinha um pátio, né, ou átrio, que era esse espaço vazio ao redor do lugar santo e do lugar santíssimo. Vimos sobre cada móvel ali dentro e estamos pouco a pouco estudando o significado de cada um. Até agora nós estudamos esses dois móveis que estão no pátio, que é o altar de sacrifício e a pia. Nós vimos que o altar de sacrifício simboliza a cruz, simboliza o sofrimento que Jesus passou, e até mesmo vimos que o sofrimento de Jesus começou bem antes da cruz, né? Ele viveu uma vida toda de sofrimento. Os pecados nossos caíram sobre ele, a ponto de que ele se sentiu separado de Deus, e isso foi uma agonia que o fez morrer muito mais rápido do que a morte de cruz normalmente mataria alguém. E depois nós vimos que a pia, ela representa a ressurreição de Jesus. Nós explicamos detalhe por detalhe. E aí depois a gente fez a seguinte pergunta: depois que Jesus passou por tudo isso aqui na terra, que ele morreu, se entregou e ressuscitou, o que que ele convida os seus seguidores a fazer? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente viu que Jesus pede para nós seguirmos os passos dele, tomando cada um de nós a nossa cruz, tendo cada um de nós que também sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos e seguir no caminho que Jesus traçou por nós. E nós vimos que parte dessa entrega envolve o conceito de nascer de novo, que foi aquilo que Jesus disse para Nicodemos, um homem poderoso, importante, que foi procurar Jesus à noite. Jesus disse para esse homem que ele tinha que nascer de novo. E ele explica que ele não estava falando de um novo nascimento físico, porque isso não seria possível, mas a gente vê nesse último verso que ele diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós vimos que seguir esse caminho que Jesus, pegar essa cruz de Jesus, seria isso: nascer de novo, da água e do Espírito. E no último estudo, nós estudamos sobre o batismo, que seria esse nascer da água. Seria essa morte para a nossa velha vida. O batismo ou imersão seria o símbolo de esse sepultamento, de que agora finalmente morremos para a velha vida e nascemos outra vez. Nós vimos em detalhes qual a forma correta de ser batizado e quais as pessoas que devem se submeter a esse rito, quais tipos de pessoas que devem ser batizadas ou até rebatizadas. Mas ficou faltando a gente ver o seguinte: Jesus disse que esse novo nascimento ele envolvia não somente nascer da água, mas nascer também do Espírito. E é hoje que nós vamos estudar isso. Então, esse é um pré-requisito. Nascer da água e nascer do Espírito é um pré-requisito para nós entrarmos no reino de Deus. Então, quem é, afinal, o Espírito Santo? Hoje, como nós somos muitos, eu vou pedir a ajuda de vocês na leitura também, tá? Para vocês economizarem minha voz um pouquinho também. João 14, 16 e 20, para não ficar monótono. Eu acho que é bom vocês participarem. Vou pedir um voluntário para ler para nós. Nós vamos ler João 14, falando sobre quem. Aqui é Jesus falando sobre quem é o Espírito Santo. Quem poderia ler? E eu darei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso. Aqui é a primeira parte, né, da explicação de Jesus. E de Jesus diz o seguinte: que ele,
daria um outro consolador. Quando nós vamos para essa palavra outro, né, no grego, no original, que o Novo Testamento foi escrito em grego, me fugiu o nome da palavra aqui, porque eu nem iria comentar isso, mas vou falar com vocês. Esse outro é uma palavra que se refere a alguém da mesma espécie. Então, quando Jesus está dizendo que ele vai dar outro consolador, ele está falando que vai mandar alguém semelhante a ele, para que esteja para sempre conosco. E ele chama esse alguém de Espírito da Verdade. E fala que o mundo não poderia receber esse Espírito porque não o conhece e nem o vê. Mas ele afirma para os discípulos desde aquela época o seguinte: vocês conhecem esse Espírito, porque ele habita convosco. Ou seja, os discípulos eles já tinham familiaridade com o Espírito Santo, então ele diz que ele estaria neles. Vejam que interessante. Jesus ele recebe vários títulos ao longo da Bíblia, certo? E um desses títulos é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E então Jesus ele era Deus conosco, só que o Espírito Santo ele não seria Deus conosco, mas ele seria Deus em nós. O plano da salvação ele só vai se aprofundando, porque depois de Deus se tornar carne, morar entre nós, Deus ainda nos enviaria o Espírito Santo que habitaria dentro de nós. Imagina que Deus generoso é esse, né, para nos salvar. Então, o Consolador seria aquele enviado por Jesus, semelhante a ele, e que seria Deus habitando em nós. E aí, Jesus vai complementar essa fala dizendo o seguinte: ele está no mesmo capítulo ali, ele continua descrevendo. Ele fala o seguinte, porque aqui é meio que uma despedida de Jesus, já que ele estava para se sacrificar na cruz, né? E depois ele ressuscitaria, mas ele iria para o céu. E aí os discípulos estavam bem tristes com isso. Aí quando ele vai falar, não se turbe o vosso coração, né? Não fiquem tristes. E aí ele começa a explicar. Ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus, ele promete aqui que ele voltaria, e ele não está falando só da segunda volta, ele começa falando da segunda volta, que um dia que ele ia preparar moradas para nós, mas ele está falando também aqui da volta através do Espírito Santo, porque nós estaremos nele e ele em nós. Assim como ele e o Pai são um, nós também seríamos um com eles, através da presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traria Jesus para habitar conosco. Agora, já falei, já adiantei um pouco, né? Mas vamos ler na Bíblia para a gente conferir se é isso mesmo. Com quem o Espírito Santo forma uma unidade em natureza e propósito. Mais um voluntário. Tia Márcia, você pode ler por nós? Para nós? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso. Então, a gente vê que em diversos textos aqui da Escritura, o Espírito Santo, ele é citado como em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Né? Então, nós deveríamos ir ensinar as pessoas, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente vê essa unidade que existe dentro da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E olha aqui essa pergunta aqui: desde quando o Espírito Santo atua na Terra? Nós vamos ler duas passagens, Gênesis 1, 2 e Salmo 51, 11. Porque a gente fala bem mais do Espírito Santo depois de Jesus e do Novo Testamento. Mas será que ele já estava presente lá no começo? Rosana, consegue ler? Opa, se você está aí, seu microfone está desligado. Se tiver algum outro voluntário.
Vou ler então. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui, Deus não havia nem mesmo formado a terra. Ela estava assim, sem forma e vazia, não havia tido ainda a semana da criação. E o Espírito de Deus, ele já estava lá. Ele se movia sobre a face das águas. Nós vemos aqui no Salmo 51, o salmista Davi, depois que ele peca e que ele se arrepende, né? Ele pede perdão a Deus, esse é um salmo de confissão, de arrependimento. Ele pede para Deus o seguinte, no verso 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já atuava ali e ele já habitava dentro das pessoas. Então ele pede para Deus para não retirar dele o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele sempre esteve presente desde o início do mundo. Só que nós temos na Bíblia a promessa de um derramamento especial do Espírito Santo. Por mais que o Espírito já estava presente, temos a promessa de um derramamento especial. Nós vamos ler Joel 2, 28 e 29, que é a promessa. E no capítulo 2 de Atos, a gente já vê o cumprimento dessa promessa. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então, aqui, o profeta Joel está falando de um derramamento especial do Espírito Santo, de forma mais generalizada no sentido dos dons. Sempre houveram profetas, sempre houveram mensageiros de Deus, mas aqui ele diz que isso aconteceria de forma mais generalizada. Profetizar muitas vezes é comparado com pregar, né? E ele estende aqui para homens, para mulheres e até mesmo para servos e servas. Então, seria um derramamento especial do Espírito Santo trazendo dons às pessoas. E quando nós vamos lá para o livro de Atos, eu não vou ler esse capítulo aqui para não ficar extenso, mas você pode pesquisar na sua casa, se você não conhece. Logo após a ascensão de Jesus para o céu, eles estavam reunidos orando, né? Jesus pediu para eles orarem e esperarem, para que eles esperassem que o Espírito Santo descesse sobre eles. Então, eles receberam o Espírito Santo de forma especial. A Bíblia descreve que como línguas de fogo, nós não conseguimos entender exatamente o que seriam essas línguas de fogo, mas nós sabemos que eles receberam dons a ponto de eles conseguirem pregar o evangelho para pessoas de outras nações sem falar a língua dessas pessoas, e essas pessoas conseguiam entender. Então, nós vemos que esse derramamento especial do Espírito Santo, ele é para capacitar as pessoas para poderem fazer o trabalho de Deus. E, além de dar dons, nós já vimos que o Espírito Santo, ele dá dons, né? Nós vimos que ele é essencial para o novo nascimento. O que mais ele faz? Nós vamos ler alguns versos de João 16, que são muito, muito significativos. Versos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus precisava de ensinar muitas coisas para os discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Né? Muitas vezes a gente precisa passar por um processo até que a gente consiga suportar toda a verdade. Mas ele disse que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Eu acho essa promessa tão linda, porque nesse mundo tem tanta gente tentando nos enganar, tentando nos vender coisas, né? Eu estava vendo esses dias a questão de que tem médicos que eles estão fazendo para quase que um cartel, né, para vender coisas para os pacientes, fazendo a autoestima dos pacientes ir lá embaixo, piorando a situação da pessoa para vender uma solução, e eles estão ensinando pessoas a fazerem isso, né? Quando poderíamos imaginar que, né, que médicos que até pouco tempo eram pessoas em quem confiávamos tanto fariam isso com os pacientes? Então, o que não falta é a gente tentando nos mentir, políticos, cada um querendo nos convencer que ele é melhor que o outro.
Então, nesse mundo de mentiras, até porque Satanás é o pai da mentira, nós teríamos para o nosso auxílio o Espírito da Verdade, que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, essa promessa é muito linda, que nós temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E aqui, Jesus diz mais: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vem para mostrar a verdade, mas quais verdades? O que ele vem nos mostrar? Qual é a principal preocupação de Deus sobre o que nós devemos aprender? Depois nós vamos entender mais profundidade esses conceitos, mas até mesmo dentro da questão do próprio santuário, acredito que no próximo estudo nós vamos fazer isso. Mas basicamente o Espírito Santo ele vem nos convencer do pecado. Quando você fica triste por algo que você fez, isso é a ação do Espírito Santo te convencendo. Você não deveria ter agido assim, não deveria ter falado assim. Ele vem para nos convencer também da justiça. Justiça e obediência são a mesma coisa. Então, ele vem para nos convencer daquilo que é certo, daquilo que se espera de nós, né? O que é justo de se fazer, de se ouvir, de se pensar. E ele vem para nos convencer do juízo, que é um tema que nós vamos estudar no futuro, que é que um dia eu e você teremos de prestar conta diante de Deus, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo da verdade, principalmente no que se diz respeito a esses três tópicos, né? Sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. E qual talvez seja o mais importante papel do Espírito Santo? Consegue ler para nós, Marta? Sim, Isabela, consigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso, segura um pouquinho para você ler a segunda parte para nós. Vou fazer só um parêntese aqui. Então, Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas, vai fazer um contraste entre o que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. Então, nós, no nosso primeiro nascimento, né, nascidos da carne, nossa tendência natural é para todas essas coisas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, bebedícios, glutonarias, enfim, né? Mas aqui fica claro que as pessoas que cometem essas coisas, elas não podem herdar o reino de Deus. Mas aí vem o Espírito Santo, que vai nos dar um fruto diferente. Pode ver, Tiago. Talvez seu microfone esteja desligado. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Bom, não está desligado, Isabela, está me ouvindo agora? Agora sim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo os crucificaram a carne para suas paixões e concupiscências. Isso. Então, o papel do Espírito Santo, por que Deus nos dá o Espírito Santo? É ele produzir em nós algo que nós não conseguimos ter por nós mesmos, que é amor. Gozo é a mesma coisa que alegria, estar alegres, paz. Longanimidade é paciência, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é a mesma coisa que domínio próprio. Todas essas coisas, elas não podem ser produzidas por nós mesmos, mas a presença do Espírito Santo em nós pode fazer isso. E lá, ainda no Velho Testamento, o profeta Ezequiel, no capítulo 36,
ele diz o seguinte, ele profetiza naquilo que Deus faria por nós. Deus diz assim: e vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, para nós, com o nosso coração velho, né, esse coração nosso de pedra, nós não conseguimos obedecer a Deus, andar nos seus estatutos, mas Deus disse que ao nos dar o Espírito Santo, era como se ele estivesse retirando nesse coração de pedra e colocando um coração de carne, ou seja, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Então, nós conseguiríamos realmente guardar os mandamentos de Deus. E o que, que nós devemos fazer para receber o Espírito Santo? Se ele é tão importante, se ele nos guia para a verdade, se ele transforma o nosso coração, o que, que nós devemos fazer para receber o Espírito Santo? Ainda em Ezequiel, esse último verso que eu li para vocês, eu vou ler o verso imediatamente anterior àquele que eu tinha lido. Vai começar assim: então eu espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É o tema que nós vimos no nosso último estudo, sobre o batismo, né? E nós vimos exemplos de pessoas que às vezes eram até religiosas, mas que precisavam de um novo nascimento, como os fariseus, etc, né? Então, o primeiro passo para receber o Espírito Santo é o nascer da água. O nascer da água vem antes do nascer do Espírito. E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. O próprio Jesus, quando ele foi batizado para dar exemplo para nós, recebeu então o Espírito Santo na forma de pomba, logo após o seu batismo. Então, o primeiro passo seria reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados, deixá-los, né? E se necessário for, se não tivermos ainda tido essa experiência, sermos batizados. E o segundo passo, depois de ter sido batizado, é esse aqui. Lá em Lucas 11, 9 e 10, diz o seguinte: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Será do que Jesus está falando? Será que está falando que a gente tem que pedir, buscar e bater? Nós vamos continuar e vocês vão ver. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então veja que Deus ele está extremamente desejoso de dar o Espírito Santo para nós, mais do que um pai terreno está interessado em dar dádivas materiais para os seus filhos. Mas veja que essa palavra em destaque, aqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade, porque Deus, ele é muito cavalheiro, ele não invade a nossa vida. Ele está à nossa porta, ele está batendo a porta e ele pede para entrar. Se nós abrirmos a porta, se nós desejarmos ter o Espírito Santo, então com certeza Deus vai atender essa nossa necessidade. E qual que é a recompensa dos que recebem o Espírito Santo? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O último estudo a gente chamou de mudando de família. E nós vimos que depois do batismo, né, nós somos adotados na família de Deus. E como que acontece essa adoção? É através da recepção do Espírito Santo, né?
quando o Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção. Então, ao ter o Espírito Santo em nós, é que nós somos incluídos, né, nessa família de Deus. E fala que ao tê-lo, nós nos tornamos herdeiros com Cristo, ou seja, aquilo que Jesus herdou, a vida eterna, o céu, né, nós também herdaremos, se nós estivermos dispostos a padecer como Jesus padeceu, né, andar em suas pegadas, nós também seremos glorificados como Jesus o foi. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, quando ele entra nos céus. Eu acho que eu coloquei a foto aqui, isso. Até agora, nós vimos o que Jesus fez na terra, não é verdade? A sua morte, a sua ressurreição, vimos aquilo que eu e você precisamos fazer para corresponder às atitudes de Jesus. E no nosso próximo estudo, a gente vai ver sobre a entronização de Jesus, quando Jesus chega no céu e ele é coroado, né? E o que acontece aqui na Terra nesse período. E aí vamos seguir com isso, deixar vocês curiosos para o nosso próximo estudo. Por hora, eu gostaria de apelar, né, para mim e para você, que nós... tem uma frase que eu gosto que diz assim: o Espírito Santo, ele é o presente que traz consigo todos os outros presentes, porque ele é a própria presença de Deus entre nós. Às vezes nós oramos por tantas coisas, por soluções de causas, por curas, por respostas, por portas abertas, mas a grande verdade é que se nós tivermos o Espírito Santo em nós, e não é que esteja errado nós orarmos por essas coisas, Deus sabe o que a gente precisa e ele se agrada quando a gente fala das nossas necessidades. Mas nossa primeira oração, todos os dias, deveria ser pelo Espírito Santo. É a oração que Deus sempre responderá de forma positiva. E ao termos o Espírito Santo, que é esse ser, né, divino, que abre a nossa mente para andar em toda a verdade, vai ser muito mais fácil nós nos guiarmos pela vida, porque nós vamos ter discernimento para fazer escolhas, né, para saber qual porta entrar, porque às vezes se abrem muitas portas na nossa vida, né? Como saber qual é a porta que nós devemos entrar? Será que é a porta de Deus? Será que não é de Deus? Então, eu faço esse apelo para mim, para você, que nós possamos buscar o Espírito Santo, que nós possamos entender a importância dele em nossas vidas e buscar ele em primeiro lugar todos os dias, né? Para que nós realmente sintamos a plenitude de estar na presença de Deus. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar essa primeira parte, aí vocês ficam à vontade para comentar, tá bom? Para interagir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer muito por esse presente que o Senhor enviou para nós. Mesmo o Senhor Jesus tendo partido corporalmente, ele disse que não nos deixaria sós, que ele voltaria para nós, que o Espírito Santo seria Deus habitando em nós. Que grande privilégio, Senhor, nós sermos morada de Deus, mas também que grande responsabilidade, Senhor, porque precisamos cuidar desse templo, das coisas que entram nele, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós comemos, as coisas que vemos. Senhor, nos ajude a cuidar deste templo e a pedir pela habitação do Espírito Santo, que ele possa continuar limpando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nos transformando, para que possamos um dia, muito em breve, morar contigo nos céus. Nós queremos o fruto do Espírito Santo, Pai, não as obras da carne, mas sabemos que por nós mesmos somos fracos, Pai. Não temos domínio próprio, não temos mansidão, não temos paciência, mas nós cremos na obra transformadora do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Que cada um que ouvir essa mensagem, todos os membros do grupo aqui, Senhor, possam continuar sendo guiados pelo Espírito da verdade. Nós te agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.